Olá, eu sou Babi Xavier, eu sou uma mulher de 49 anos, uma artista, uma mãe, uma estudante de psicologia e eu vim procurar um tratamento na angiologia. E aí, para isso, eu percebi alguns sintomas. Eu percebi cansaço nas pernas, eu percebi uma retenção líquida, um certo inchaço, um desconforto e aqueles microvasinhos que não estavam antes lá, mas que depois da gravidez que tive da minha filha, surgiram. Então eu fiz pesquisas, conversei com amigas das amigas e cheguei no Dr. Felipe Damasceno. E aí hoje eu vim conversar com ele, nós já iniciamos o meu tratamento e eu vi que ele tem muito conteúdo para compartilhar com todo mundo, com você que está pensando em começar um tratamento, com você que não sabe se precisa de um tratamento, com você que tem medo de chegar junto ali, que acha que vai doer para fazer um tratamento. Então tem muitas coisas aí que a gente vai conversar no dia de hoje. Vem comigo nessa conversa. Doutor, vamos falar sobre o laser. Queria saber como é que ele surgiu, o que ele substituiu ou não, se dói, como é que é a recuperação de cada paciente e se as varizes voltam. Certo, vamos lá. O laser, ele não surgiu de agora, já é uma tecnologia que já tem alguns bons anos, mas que ele foi evoluindo com o tempo, né? Antigamente era mais usado na parte mais dermatológica, hoje em dia ele tem usos em todas as especialidades, ortopédica, até oftalmológica inclusive, e nas varizes a gente já usa também há um bom tempo, mas antigamente a tecnologia ela realmente usava muito a questão térmica, né? Ele é um aparelho que o mecanismo de ação dele é através do calor. Apesar da sensação não ser sentida, não ser de queimadura, mas antigamente você literalmente trocava alguns vasos por uma queimadura. E você na esperança de que após a pele se recuperar, aquele vasinho tivesse diminuído ou desaparecido. Hoje em dia a coisa já é bem mais tranquila. Hoje em dia a gente o aparelho ele já é bem mais seguro, a sensação é muito mais tranquila, muito mais indolor. Então a gente já consegue fazer tratamentos bem completos com a tecnologia do laser. Agora, a saber sobre as injeções, como é que elas eram num passado mais remoto e como é que elas são hoje em termos de tecnologia, de eficácia? Todo tratamento ele evolui, independente, por mais simples que seja, ele vai evoluindo com o tempo. Antigamente a gente usava praticamente só a glicose pura. A glicose ela já era um esclerosante, ela já é um irritante para a veia, mas um irritante fraco. Então, hoje em dia a gente usa uma fórmula que ela é bem mais estável, dá menos irritação, menos risco de alergia. A gente usa nessa fórmula um anestésico junto, que é para evitar dor e ardência durante a injeção. Hoje o uso da glicose ele já não é tanto com o objetivo de esclerosante. A gente usa ele mais como um veículo, um transportador para o segundo esclerosante, que esse sim vai ter uma ação maior na parede das veias, graças à glicose, que ela tem o objetivo de pegajosidade, que é de aderir nas paredes dos vasos por um certo território para facilitar a ação desse segundo esclerosante, que esse sim vai ter um efeito mais interessante. E além disso, a gente hoje não se limita a tratar só os vasinhos, porque a gente via que tratar só os vasinhos acabava sendo enxugar gelo. Hoje a gente trata também as veias nutridoras, que são aquelas mais doentes que acabam alimentando sempre uma região de vazio. E os diabéticos? O diabético não precisa se preocupar justamente porque a glicose ela não vai ganhar a circulação por completo. Ela vai se espalhar por um certo território a partir de onde ela vai ser injetada. Então a gente tem inclusive pacientes diabéticos, desde que esteja tudo controlado, tomando as medicações, e que ao sair daqui me garanta que me enviam, por exemplo, o teste de glicose que não tem alteração nenhuma. E como se descobriu o jato criogênico, que ameniza a dor? E o jato criogênico, ele faz mais do que analgesia pela veia? Mais do que enganar o cérebro lá para a gente não sentir essa dor?
Desde sempre a gente tem o hábito de colocar gelo, né? Quando alguma coisa machuca, quando a gente faz alguma arte, colocar gelo para diminuir a dor, desinflamar e por aí vai. Então a gente começou a usar isso nos tratamentos de varizes, inclusive. Hoje a gente já se usou por muito tempo, inclusive o ato de botar gelo, depois a coisa evoluiu para metais, que você mantinha resfriados em geladeira, por exemplo, até que chegou a tecnologia do resfriamento de pele, que é um aparelho de ar que libera um ar gelado com a intenção de causar analgesia, com o mesmo efeito de colocar o gelo, por exemplo. E a gente usa esse ar gelado, que é liberado até quase menos 40 graus, e diminui muito a sensação dos tratamentos. A gente usa ele em todas as fases do tratamento também, tanto com laser, com a parte das aplicações e outros tratamentos, inclusive. Além da questão analgésica, que é muito importante, mas ele também tem... o ar gelado também vai causar uma retração das veias. Por isso que num tempo mais quente a gente tende a sentir mais, porque num tempo mais quente as veias se dilatam. Sim. Já no frio é o contrário, as veias se contraem, se retraem. Então vai propiciar, otimizar o trabalho do laser e aumentar o contato das veias com o medicamento. Então ele, além da questão analgésica, tem uma questão de melhorar o resultado também. E quais os hábitos que formam ou que aceleram o processo das varizes? Quais as dicas para nossa prevenção? Quais são os grandes culpados pelas varizes? A gente tem a genética, principalmente, mais de 90% dos casos tem alguma culpa da genética, hormônios femininos, por isso que dá mais em mulheres, gravidez e hábitos de vida, que esse é o ouro, que é a parte que a gente consegue manipular. Até agora a gente falou de coisas que a gente não estão sob nosso controle, né? Já outros hábitos como obesidade, sedentarismo, cigarro, ingestão de água, hidratação e certos tipos de trabalho, hábitos no trabalho, vão ser os grandes culpados pelas varizes. Então, as dicas que a gente pode dar estão justamente nesse otimizar, modificar esses hábitos para favorecer a nossa circulação. Praticar atividade física, sempre as veias e os músculos estão numa relação muito íntima. Então, os músculos, a cada contração, ajudam a ejetar o sangue das veias. É quase uma função secundária dos músculos. Então, desenvolver essa musculatura, a gente está otimizando essa função secundária deles. Então, praticar atividade física é muito importante. Controle do peso, não fumar, beber muito líquido. Nossa circulação é quase toda líquida, quase toda água. Então, ao deixar ela mais fluida, você está favorecendo o trabalho das veias. E tentar ter uma rotina de trabalho um pouco mais ativa. Evitar ficar horas em pé ou sentado, horas seguidas todo dia. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha em pé o dia inteiro, porém ativamente, ela está para lá, para cá, sobe e desce escada, vai na rua, ela está muito melhor do que alguém que trabalha sentada no computador o expediente inteiro. Então, tentar deixar essa rotina um pouco mais ativa. Levantar de tempos em tempos, vai no banheiro, vai encher a garrafinha d'água mais vezes durante o dia. E quem viaja de avião precisa colocar aquela meia compressora? Quem viaja por muitas horas? E o que é a trombose? Como é que ela acontece? O que é a trombose? A trombose é quando o sangue coagula dentro de um vaso, que não é para acontecer. O sangue deve coagular quando você tem um rompimento de um vaso para estancar aquela hemorragia. Então, quando algo foge do controle e aquele sangue coagula dentro do vaso, isso é a trombose. Então, a gente vai ter certos fatores que podem causar isso. Tem como tendências genéticas, doenças genéticas, estágios de imobilidade. Por exemplo, a pessoa faz pessoas acamadas, ou faz uma cirurgia de grande porte, ou em situações que ela esteja imóvel por muito tempo, como em longas viagens. São todos fatores, além disso, gravidez, obesidade, tabagismo, anticoncepcionais, reposição hormonal, são várias coisinhas que vão se somando e aumentando o seu risco. Então, por isso que está tão relacionado com alguns certos tipos de viagem. E na questão do avião ainda tem a questão da despressurização, tem uma questão física um pouco mais complexa aí. E o que a gente pode fazer então para minimizar isso?
justamente tentar evitar esses fatores de risco. Beber bastante líquido para deixar o seu sangue mais fluido, usar os músculos a seu favor, levantar de tempos em tempos, vai no banheiro, vai conhecer o corredor do avião, fazer movimentos com as pernas para botar o sangue para circular, e meias de compressão. Para quem já tem varizes visíveis, já está incomodando ou já sente sintomas, é importante sim que use as meias de compressão, porque elas vão manter, na medida do possível, essas veias doentes mais fechadas e obrigar o sangue a passar por veias saudáveis, normalmente mais internas. E sobre o tratamento? Podemos nos exercitar no mesmo dia que a gente faz a sessão, que a gente faz o tratamento? Pode sim. Quais são as minhas orientações? Em teoria, todo tipo de tratamento de atividade não vai demandar nenhum tipo de repouso. Esses tratamentos mais modernos, nenhum deles vão demandar nenhum tipo de repouso. Porém, nem toda atividade física vai ser confortável após o tratamento. Então, quais são as minhas orientações que costumam funcionar bem para os pacientes aqui? Atividades leves, como caminhada, bicicleta, natação, essas não tem nenhum problema. A pessoa pode fazer normalmente. Pilates, quem sou eu para tirar uma fisioterapia, alguma coisa que faz bem para a pessoa durante o tratamento? O tratamento é para trazer benefícios para ela, não para tirar. Então... Podemos nadar? Pode nadar. Inclusive é uma das que eu acredito serem... as duas ali que até hoje tem dúvida de qual é o melhor para a circulação, é a natação e a bicicleta. E todas as duas têm a questão da musculatura ativamente o tempo todo e não tem a questão do impacto, como em uma corrida ou em uma atividade mais extenuante, por exemplo. Já para atividades mais severas, vamos dizer, um crossfit, uma musculação intensa, essas eu gosto de orientar que a pessoa deixe para o dia seguinte. Não precisa nem ser 24 horas, não. No dia seguinte. Ou se ela gostar de fazer isso de manhã, antes do tratamento, para ela é vida normal. Agora, por que não pegar sol durante o tratamento? Como é que a gente faz, sendo que a gente tem que assentar a vitamina D todos os dias? Todo tratamento ele não deixa de ser uma agressão. Ele é uma agressão controlada, que a gente quer produzir, mas a gente precisa de um certo nível de irritação que vai fazer as paredes das veias irritarem e colarem. E aí isso vai fazer o sangue deixar de ter passagem por ali e automaticamente desviar para vasos mais internos, que não tem esse tipo de problema. Então, ao tomar sol numa região que já foi agredida, a gente corre o risco de ocasionar manchas. Então, por isso a gente deve evitar ao máximo. Porém, como é esse evitar ao máximo? Não precisa ser aquela loucura, o sol do dia a dia, ali você pode pegar, tá andando na rua, não tem problema nenhum, não tem aquela coisa de o sol tá daqui para lá, então eu só posso daqui para cá. Também não tem isso. Você pode... o problema é aquela coisa de se expor ao sol. Uma praia, por exemplo, aí você vai com... Se for caso que você vai ter que se expor a alguma coisa nesse sentido, vai com um protetor ou vai com uma calça para não expor a região. E também não precisa ser ao longo do tratamento todo, porque os tratamentos são mais longos, né? Porém, o que a gente orienta é que a pessoa tente evitar o sol enquanto houver roxinhos, marquinhas do próprio tratamento, que dependendo das pessoas isso vai demorar apenas alguns dias. Doutor Felipe, a partir de qual idade a pessoa deve procurar um angiologista? Não tem idade limite, desde que todas as doenças crônicas da pessoa estejam sob controle, tomando todas as medicações, fazendo o devido acompanhamento, não existe nenhuma situação que limite essa pessoa de procurar um tratamento na questão de idade. Já para pessoas muito novinhas, uma questão psicológica envolvida, eu gosto de tratar a partir dos 16 anos. Menos do que isso, são uma situação em que os vasos estão acabando de se formar ainda e pode criar questões psicológicas, que é legal às vezes a gente deixar um tempinho a mais. Assim. E foi dito aqui que realmente incide mais em mulheres, com todas as razões, né, pelas quais as varizes podem aparecer mais em mulheres. Mas ainda assim aparecem também nos homens e também podem causar muitos problemas. Por que os homens ainda resistem a chegar no consultório do angiologista? A questão das varizes nos homens acontece porque, mais uma vez,
a genética é o principal culpado. Nas mulheres a gente tem muito mais estímulos como hormônios, gravidez, mas como mais de 90% da culpa é genética, ela está presente nos homens também. Então tem sim uma questão do medo, de um receiozinho de procurar ajuda, porém as varizes nos homens também nos homens e nas mulheres são diferentes, por justamente não ter a ação dos hormônios e a ação o padrão de acúmulo de gordura nas mulheres ser mais na região do quadril, das coxas, os tipos de vasos das mulheres vão ser tendem a formar mais vasinhos, aqueles mais fininhos, que ficam mais evidentes porque estão mais superficiais, mais próximos da pele. Já nos homens não vai se formar tanto esse tipo de vaso, vão se formar outros vasos, aquelas veias nutridoras, que são veias maiores e que vão adoecendo, vão se dilatando com o passar do tempo. Então tem uma questão estrutural aí dos homens, a questão do pelo também que está envolvida, que acaba escondendo. Então o homem, a doença ela vai ficar mais evidente realmente num nível mais avançado. Então tem essa questão de como as veias se formam nos homens, mas tem um pouquinho também de evitar procurar ajuda, não querer parecer fraco e um pouquinho de medo também pode ser. Quais os estágios finais, assim, os estágios mais punks, mais hardcores da doença nas veias? As varizes são um problema crônico e progressivo. Então, sem tratamento, elas vão evoluir para estágios já muito bem conhecidos. A gente tende a pensar nas varizes como aqueles vasinhos mais fininhos, que causam aquele transtorno estético, quando a gente queria ir na praia, aquela coisa, mas as varizes a gente tem que entender como uma doença, tanto que ela é conhecida como a doença varicosa. E como toda doença, ela tem uma progressão para níveis cada vez mais avançados. Vai passar por inchaço, aquelas alterações na pele que vão causar um escurecimento, enrijecimento da pele, quase como se fosse uma cicatriz, que a gente conhece como dermatite ógrea, que costuma aparecer mais nas partes mais baixas das pernas, tornozelos, por exemplo, até chegar ao ponto máximo, que é o de úlceras varicosas. São aquelas feridas dolorosas e difíceis de cicatrizar. Por isso que a gente sempre orienta que nunca retarde demais o tratamento daqueles vasinhos que já estão incomodando. E quais são os primeiros sintomas que podemos perceber nas veias que estão começando a adoecer? Você pode ter... a grande questão das varizes são veias que têm dificuldade de carregar o sangue de baixo para cima contra a gravidade. Então, conforme elas vão se dilatando, vai se acumulando uma parte de todo o líquido que deveria subir, vai se formando uma fila desse líquido nas partes mais baixas das pernas. Então, os sintomas das varizes tendem a ser sintomas de acúmulo. Dificilmente as varizes vão causar uma dor absurda, uma dor intensa. São sintomas de peso, cansaço, inchaço. Quando a gente entende o mecanismo, fica muito mais fácil. Então, na presença de qualquer desses sintomas, já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo e que você deveria procurar um cirurgião vascular. Ou sintomas, o aspecto, já está sentindo as varizes aumentando, dependendo do estilo de vida, a pessoa ela não vai ter sintomas até estágios avançados ou da própria tolerância da pessoa mesmo. Então, se ela já está vendo vasos aparecendo que estão incomodando, ou sintomas até localizados sobre uma região de alguns vasinhos, como queimação, coceira, qualquer situação dessas, é legal de procurar um ginecologista, um cirurgião vascular. E como identificar um local, um profissional que seja confiável, eficaz, que saiba o que está fazendo? Primeiro, buscar profissionais que cuidem de pessoas, não que cuidem só de exames, analisar um exame de Doppler somente, por exemplo, dizer que sua vida está ali, se você merece um tratamento ou não, e que não cuide somente como um mero problema estético. A gente sabe que o bom tratamento, ele obrigatoriamente não consegue fazer uma divisão entre um problema estético e um problema de saúde, doença circulatória. Obrigatoriamente, ao tratar a causa, a gente vai pegar essas duas áreas. Então, como um problema meramente estético pode chegar ao ponto de causar sintomas restritivos, dor, inchaço, e chegar ao ponto de evoluir para feridas e sintomas muitas vezes incapacitantes. Não faz muito sentido, né? Então, um profissional que trabalhe de forma completa, que tem o objetivo de que trabalhe pela satisfação da paciente e pelo resultado.
Eu não gosto, por exemplo, de tratamentos por sessão, porque a sessão é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande, a pessoa ela vai fazendo e não tem data para acabar, e gera uma coisa que não gera compromisso. Por exemplo, você me pagou 2 sessões e eu te fiz 2 sessões. Nosso compromisso, em teoria, acabou por aí. Então, eu gosto de fazer tratamentos completos. O tratamento ele vai até eu e a paciente, a gente tem que estar satisfeita com o resultado. No mínimo, aquilo que ela veio buscando aqui. E a intenção é de sempre ultrapassar aquela expectativa dela. Então, o que a gente faz aqui são realmente tratamentos. Não é por sessão, não é por visitas. É essa segurança que eu quero que as minhas pacientes tenham, que o tratamento vai até a gente conseguir extrair o melhor resultado do caso dela. Isso tem funcionado para as minhas pacientes, graças a Deus. Por isso a gente tem todos aqueles depoimentos que vocês conseguem encontrar na internet, por exemplo. E essa é a forma que eu acredito ser a mais correta, porque é a que vai resolver o que a pessoa está procurando. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Que bom que você confia aqui na gente e que, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Tenho fé que você vai gostar muito. Isso aí, vamos me deixar muito top! Com certeza. Topíssima, gente, que eu vou ficar, olha, Projeto Verão tá on. Vocês não estão entendendo. Eu e o Dr. Felipe vamos fazer um trabalho lindo aqui no meu corpo, lindo nas minhas pernas. Eu quero mais estimular que mulheres, homens, todo mundo que precisa, todo mundo que quer cuidar da saúde das veias e, por consequência, da estética, consequência, que venha. Eu realmente fiz esse caminho, gente. Eu vi os sintomas, eu percebi que eu precisava, eu comecei a procurar aqui no bairro, na cidade. Comecei a procurar e aí fui conversando com as pessoas. Converse com as pessoas ao seu redor. Né? Sim, claro, a partir de pegar um nome, vá para a internet, dê uma olhada no perfil dessa pessoa. As pessoas hoje têm a identidade virtual, tem o seu site, o Dr. Felipe tem, a gente vai colocar aqui. Então, qualquer dúvida também, qualquer primeiro contato, oi, eu vi essa entrevista com a Babi, pode fazer o contato com o Dr. Felipe Varizes, Felipe com I, Dr. Felipe Varizes, e também no site. Vai no site, vai no Instagram, entre em contato e vem aqui. Eu estou muito tranquila do tratamento que eu estou fazendo, estou guerreira, eu venho com essa vida atribulada, eu pego, abro espaço na agenda e me cuido. E você? Eu te convido a fazer o mesmo. Muito obrigada.